Amém. Uma boa noite a todos. Deus continue abençoando cada um de nós. É um prazer novamente estarmos de volta aqui para termos este momento precioso de comunhão com a palavra. Deus abençoe nossos irmãos também através da internet. Somos agradecidos a Deus por ter este desejo no nosso coração de servi-lo, né? Não são todos que têm essa disposição de vir à casa de Deus e de mostrar a sua fé a Ele. Algo de sobrenatural tem que acontecer na vida do homem e da mulher para que eles possam ter fé para isso, né? Precisa de fé para dar prioridade à palavra, para dar prioridade a Deus. Precisa de uma fé revelada por Deus para que nós tomemos posições por aquilo que é verdade. Amém? Nós vamos ler rapidamente a palavra do Senhor em Mateus capítulo 16, no versículo 13, e vamos meditar um pouquinho nessa escritura. São Mateus 16, São Mateus 16, 13. Amém? Todos têm aí? Diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pai querido, queremos agradecer o privilégio de poder abrir esta palavra e de ter revelação, Pai, da palavra do Senhor para este dia. Somos um povo agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos nesse instante pedir a bênção do Senhor sobre esta escritura e o contexto que vamos ter, Pai, deste texto. Que a unção e a inspiração do Senhor venha sobre cada um de nós, aquele que fala, aquele que ouve, Pai. Que o Senhor encontre um terreno fértil para colocar sua palavra nesta noite. Que cada um dos nossos irmãos, ao ouvir esta palavra, possa ter a sua alma saciada, abençoada com a tua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho nessa escritura e falar um pouquinho. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre o poder transformador da revelação. Amém? O poder transformador que há na revelação da palavra, quando Deus nos revela a sua palavra. Há algo que existe, pois a revelação ela tem um único objetivo. Cada era Deus traz sua palavra e a revela aos seus filhos. Os filhos de Deus, eles são os únicos que irão receber a revelação e o poder transformador que há na revelação. Porque a revelação, o profeta mostra para nós, as palavras de Cristo, elas são espírito e vida. A revelação, quando ela é trazida por Deus ao nosso coração, ela não vem nos dar somente conhecimento. A revelação, quando ela vem para os nossos corações, ela não vem nos dar somente conhecimento intelectual. Né? A revelação, ela tem um poder dentro dela. Amém? E é este poder que Deus vem dar aos seus filhos.
Então é bom nós observarmos isso, porque a revelação da palavra vem para nos mudar. O poder que existe na revelação tem que nos mudar. Se ela veio do Pai, se foi o Pai que nos revelou e veio ao nosso coração, é impossível a minha vida e a sua vida não ser transformada. Porque existe um poder transformador na revelação quando ela vem do Pai. Porque você pode aprender a revelação, né? Mas quando você recebe a revelação, se ela vem de Deus para você, ela vem com um propósito único de transformar cada um de nós, de nos converter. Este é o poder que existe na revelação. Cada era teve o seu poder transformador dentro de uma revelação que veio através de uma palavra, de um homem que Deus usou para manifestar aquilo. Deus nunca enviou sua palavra ou sua revelação para aqueles que não são filhos. Nós devemos pregar a revelação, a palavra, como se todos fossem filhos, mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos estiveram na mente de Deus. Nem todos foram gens de Deus ali na eternidade. Então nós obedecemos os mandamentos de Jesus e pregamos o Evangelho a toda criatura, né? A toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado, né? Então a revelação veio para salvar a alma, a nossa alma, e dar para nós o novo nascimento, porque o profeta ensina que revelação é o novo nascimento, né? Ou seja, o poder da revelação, ela tem este poder, a revelação tem este poder de nos dar um novo nascimento. O homem que tem revelação, ele consegue morrer para si mesmo, ele consegue vencer a si mesmo. O homem que tem revelação, que foi dada pelo Pai, ele vence o mundo, ele vence o pecado, ele vence a mentira, ele vence a sujeira, porque aquilo que Deus revelou a ele é um poder escondido dentro daquela revelação, né? Quando ela vem direto de Deus para você, você é mudado. É impossível. Você é mudado de dentro para fora. Aquilo te muda. É impossível você não mudar se o Pai te revelou, como revelou a Pedro. Amém? Quando você não aprendeu de homem, porque quando você aprendeu com um homem, a sua vida não muda. Você aprendeu no seu intelecto, de tanto ouvir, né, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, de tanto você ouvir o pastor na igreja, você aprendeu a revelação. Mas se aquilo não mudou a sua vida, está mostrando claramente que não foi o Pai que te revelou. Porque o Pai revela a palavra no coração do homem. É ali que Deus opera com o poder da revelação. Se você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, ou se você aprendeu de tanto o seu pastor pregar, aquilo não vai mudar a sua vida. Porque a revelação, ela tem que vir exclusivamente de Deus, do Pai. Deus vai usar o pastor, Deus vai usar um evangelista, Deus vai usar uma mãe que já se converteu àquilo, vai usar um pai que já conhece o evangelho, a revelação. Deus vai usar para que você receba de Deus, é Deus lhe mostrando. Mas há muitas pessoas que elas aprendem e tomam conhecimento da revelação. De tanto ouvir o pastor pregar, olha, os trovões são as revelações contidas dentro dos 7 selos, né? O Cordeiro saiu do trono. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono. Eu creio que o novo nome é Brana. Olha, eu creio que a intercessão acabou e que os 7 selos foram revelados. Eu creio que Jesus veio envolto daquela nuvem de anjos. Mas eu pergunto, a sua vida foi mudada? Porque se a sua vida não mudou quando você tomou conhecimento disto, não foi Deus o Pai que te revelou. Você aprendeu da carne e do sangue de alguém, porque é isso que Jesus está falando. Carne e sangue não te revelou, Pedro. Meu Pai que está no céu.
E era Jesus que tinha dado a ele esta revelação. Então, quando as pessoas, elas ouvem, e não há uma mudança de vida, de comportamento, de opinião para a palavra de Deus, aquilo é um conhecimento que ela acumulou, que ela aprendeu de alguém. Ela sabe tudo. Ela é uma boa dizimista, é uma boa ofertante, ela vem na igreja, compartilha com os irmãos, mas a vida não muda. Ela só é um crente intelectual. Carne e sangue revelou isto para ela e para ele. Não foi Pai, o Espírito Santo. Porque quando Deus, ele revela algo para mim, para você, irmãos, você tem que saber que Deus nunca vai lançar pérolas a porcos. O profeta advertiu isto. O profeta advertiu nós. Você fale da palavra para alguém. Mostre na mensagem, mostre na escritura. A pessoa diz, eu não creio nisso. O profeta diz, largue de mão. Não lance vossas pérolas aos porcos. Agora, nós não temos conhecimento de quem é e de quem não é. Mas Deus sabe. Por isso, a revelação da palavra, ela tem um endereço certo na terra. Todos os filhos de Deus receberão a revelação do Pai que está no céu. Ainda que Deus, o Pai que está no céu, use o pastor, use o pai, use a mãe, use um evangelista, um irmão. Aquilo vem do Pai através daquele irmão. Mas se aquilo não vem do Pai, foi só o seu irmão, o seu pastor e a sua mãe que te ensinou. Por isso a sua vida, o seu testemunho não brilha para Deus. A sua vida, a sua mente não muda, o seu comportamento continua a ser de um mundano. De uma pessoa que não tem conhecimento da palavra. Ainda que você saiba de cor que o Cordeiro saiu do trono. Você sabe de cor que o novo nome de Jesus é Brana. Eu creio na mensagem de João. Mas e a sua vida, como está? Foi o Pai que te revelou? Ou carne e sangue do seu irmão? Ou foi um ensinamento de berço do seu pai? Porque existe isso, né? Os filhos nascem sob o ensinamento do Evangelho, aprendendo com a carne e o sangue do pai e da mãe. A vida dos filhos não muda porque o pai ainda não revelou para eles. Porque se o pai revelar, há uma transformação de vida. Esta é a evidência de você ser um filho de Deus. Quando você ouve a revelação, você capta aquilo, e aquilo é transferido para a sua vida. Aquilo não vem só na mente, desce para o coração. E aquele poder que existe na revelação, o Espírito Santo é o poder que existe na revelação, quando dado pelo Pai. Quando o Pai revela isso para você. É impossível, porque Deus sabe quem é seus filhos. Amém? Amém. Então a revelação tem este poder de transformar. Toda a igreja, irmãos, todo o grupo, eu peço para o senhor, se puder ficar em silêncio por causa da palavra de Deus, tá bom? Obrigado. Todo o grupo, toda a era, você tem aqueles que recebem de Deus a revelação. Esses são os filhos de Deus. É o Pai no céu que revela a eles. Amém? Esses são os eleitos predestinados por Jesus, o Pai. Deus, o Espírito Santo, os chamou e os revelou. Você vê que por isto você vê onde há tanta confusão na igreja, na era em que vivemos, porque nem todos recebem revelação do Pai. O que acontece é um misto dentro da igreja. O profeta diz que toda reunião existe 3 classes de crente. Toda reunião, toda igreja, toda era, existe pessoas mistas que ouvem o Evangelho, que se congregam juntos, que estão juntas, mas só o crente foi o Pai que revelou. Aquelas classes, o incrédulo e o manufaturado, eles aprenderam com a carne e o sangue de alguém. Mas não foi o Pai que te revelou. Porque quando o Pai revela, tem um poder naquela vida que a transforma. Amém? Amém? Então veja, dentro da estrutura da igreja verdadeira, você tem as 3 classes. Você tem aqueles que são religiosos, que aprenderam com a carne da mãe, do pai,
do avô, né, que pertenceu à mensagem, à revelação, com o irmão. Esses não recebem o poder transformador. A carne e o sangue do pastor, do evangelista, você não foi revelado pelo Espírito Santo. Você aprendeu a mensagem. Os irmãos estão captando? Amém. Uma vida, olha, presta atenção, uma vida frouxa, descompromissada, relaxada, sem santificação, tá certo? Cheia de amor pelas coisas do mundo, mostra isso. Que foi a carne de um homem, de uma mulher que revelou isto a ele. Porque aquilo não veio acompanhado do poder transformador que existe na revelação da palavra de Deus. A pessoa proclama, ela diz que tem revelação, mas a vida da pessoa mostra que ela aprendeu só na mente, que não foi o Pai que revelou a ela. Porque Deus, irmãos, Ele não perde tempo em revelar isso para quem não é filho dele. Nós temos ordenança de pregar a todo mundo, nós não sabemos quem são e quem não são, mas pelos frutos os conhecereis. Então você olha no testemunho das pessoas, daquelas que dizem ter revelação, e você percebe que não foi o Pai que revelou. Porque quando o Pai revela, aquela revelação tem poder transformador na nossa vida. Isso aí, você que está me ouvindo agora sabe disso. A revelação tem que mexer dentro de nós. O profeta diz que o Espírito Santo, que sai da palavra revelada, é como uma escavadeira. Ela vem dentro de nós e tira tudo que não presta da nossa vida. A mentira sai, o adultério sai, a sujeira sai. Tudo aquilo que é desobediência, aquela escavadeira chamada Espírito Santo, ela remove tudo. Porque a revelação tem um poder transformador. O único objetivo de Deus revelar a palavra para nós, se eu e vocês somos filhos, é de dar para nós o novo nascimento, é de transformar nossa vida. Você, com esta revelação, você vence a si mesmo. Você vence a era de Laodiceia, você vence a religião, você vence o pecado. Não é nós, irmãos, é o poder da revelação. Isto aqui mexe com as nossas entranhas. Você tem sede de santidade na sua vida. Você tem sede de obedecer a palavra. Isto aqui, quando o Pai te revela a palavra, isto causa dentro de nós uma profunda paixão pela palavra, um profundo amor pelo Evangelho. As coisas do mundo se tornam mortas para mim e para você. Isto é, se você extraiu da revelação o poder transformador. O profeta pregou o poder transformador. A revelação vem para isto. Cada era Deus enviou a revelação. Agora, nós temos a revelação dos trovões, dos 7 selos, do novo nome, do ministério de uma só pessoa. Nós comemos com João esta revelação, este livrinho. Mas como você prova? A minha vida mudou? A sua vida mudou? Porque senão, nós só aprendemos com a carne e o sangue do pastor. Nós aprendemos com a carne e o sangue da nossa mãe, que já está 20, 30 anos na mensagem. Os filhos, né, que acompanham os pais, que não muda a sua vida, que continua a ter amor pelas coisas do mundo. Porque isto é muito comum numa família, né, porque o filho nasce no berço evangélico, né, eles carregam a experiência do pai e da mãe. Até que o pai revele isto a eles, a vida deles não muda, eles continuam desobedecendo, afirmando crer como o pai e como a mãe. Então veja, você tem aqueles que são religiosos, na era que você vive, dentro da estrutura você tem essas 3 classes. Aqueles que são religiosos, que aprenderam com a carne e o sangue de alguém. A carne e o sangue de alguém revelou isto para eles, não foi o pai, tá certo? Eles aprenderam a mensagem, decorou na mente, de tanto ele estar na igreja. Olha, quando falo visitante, não quero me referir às pessoas que estão visitando e que não fazem parte deste companheirismo, ou que têm a pretensão um dia de fazer. Eu estou falando com os visitantes, que conhecem a mensagem, que dizimam, que estão na igreja há 10, 15, 20 anos. Eles são somente visitantes. Porque eles não nasceram na família.
O poder transformador não operou na vida deles, mas são religiosos mentais, eles conhecem a mensagem de frente para trás. Mas a vida das pessoas mostram que são crentes intelectuais. Não foi o Pai que revelou. Amém? Deixa eu ler aqui uma mensagem. Um parágrafo de uma mensagem, que o tempo vai passando, eu fico sem horas aqui. Pega para mim esse celular aí, para mim não perder o horário aqui, né? Olha, a mensagem a ele ouvir. A mensagem a ele ouvir. O profeta diz assim, ora, Deus escondeu isto dos olhos dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. Os tais aprenderiam. Jesus agradeceu o Pai por fazer isto. Não é isto certo? Ora, você não apanha isto como se você estivesse lendo um jornal. É uma revelação espiritual. Primeiro, ela vem na mente. E se o Pai te revelou, isso vai descer para o seu coração. Mas se você aprendeu isto de alguém, da carne e do sangue de alguém, isto vai permanecer aqui. E a sua vida vai mostrar que você é um crente intelectual. Olha, e é revelado àqueles que estão interessados em aprender. Agora, você nunca aprenderá isto através de uma escola. Você nunca aprenderá isto através de teologia. Isto tem que ser conhecido por revelação do Pai. Tá certo? Revelação do Pai. Vamos mais um pouquinho aqui. Ó. O Pai, o Espírito, nunca, a pessoa que tem uma vida que não é transformada, né? Uma vida sem comunhão com Deus, que não dá testemunho de ser um cristão, o Pai, o Espírito Santo, nunca revelou isto a ela. Você é um crente intelectual, sem vida vivida. Amém? Você veio e ouviu porque você aprendeu com alguém. Carne e sangue revelou isto a você. Não foi o Pai que te revelou, como Pedro disse. Tá certo? A sua vida, a vida da pessoa frouxa, covarde, descompromissada, mostra isso. Que ela aprendeu a mensagem. Ela não recebeu a revelação do Pai. Porque quando você recebe do Pai a revelação, irmãos, você se torna uma nova criatura. Porque revelação, diz o irmão Brana, se der nós vamos ler aqui. O que é o novo nascimento? É uma revelação. Ou seja, um poder escondido na revelação que te dá o novo nascimento. E como que você nasce de novo? Morrendo para si mesmo, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado. Este poder de morrer para si mesmo, só o Espírito Santo faz. Nós não temos capacidade de mudar as pessoas. Quando eu olho para mim, você pode olhar para você, você pensa, como que eu fui crer nesta mensagem e como que eu fui mudar de vida desse jeito? Você começa a pensar como? Porque só Deus pode mudar o ser humano. E como que Deus muda o ser humano? Revelando para ele a palavra. Deus sabe quem é filho, e quando Deus revela para o seu filho, ele sabe que aquele filho vai receber na sua vida, não só a revelação, que é a palavra, tá certo? Mas a vida da palavra. Minhas palavras são espírito e vida, são revelação e poder. As pessoas vêm, elas ouvem, porque ouviu, aprendeu de alguém. Foi convidado por alguém. É aqui. Nunca chamado por Deus. O Espírito Santo nunca revelou isto a ela. Então ela está 20, 30, 40 anos na mensagem. Mas é simplesmente uma visita na casa de Deus. Ela nunca fez parte da família da fé. Deus nunca te chamou para ser um filho. Então veja, as suas atitudes, suas ações contrárias à minha, pode ser a minha, né? Não estamos direcionando a nenhum indivíduo em particular isso aqui, tá certo?
Suas atitudes, suas ações contrárias à palavra mostra isto. A omissão ou suas ações contrárias a Deus, a palavra, mostra que não foi o Pai que revelou isto a você. Porque você tem todo o conhecimento da mensagem, da revelação dos selos, do livrinho que João comeu, você sabe tudo, mas a sua vida não mudou. Você continua naquele mesmo vício do pecado, né? Você não perdeu o amor pelas coisas do mundo, porque o amor de Deus não está no seu coração. E sabe o que é o amor de Deus no nosso coração? A revelação. Quando Deus ama seu filho, o Pai revela ele. Este é o amor de Deus. Sabe por que você chegou ao conhecimento da revelação e a sua vida recebeu este poder transformador? Foi porque o Pai revelou isto a você. Você, eu, nós não temos que nos esforçar em nada, irmãos. Você sabe que quando o Pai revela isto, como revelou a Pedro, né? Carne e sangue, Pedro, não te revelou isto. Mas como é o Pai que revela, você não tem dificuldade para deixar o pecado, a mentira, a inveja, o orgulho. Aquilo é um poder que Deus te dá, porque o profeta diz que fé não vem de nós, é dom de Deus. Fé não vem de nós. Fé não vem de nós, não vem de nós, é um poder de Deus. Olha, a mensagem de obra é fé expressada. Agora, fé é uma revelação de Deus. Ora, fé é uma revelação. E sabe o que é a revelação? É o amor de Deus dado a nós. Ele dá aquela revelação porque Deus sabe que aquilo tem um poder de nos transformar, né? Olha, quero ficar aqui um minutinho. É uma revelação. Ele, por graça, tem revelado isto a você. Não é que você haja feito nada. Nós não temos nem mais nem menos conhecimento. Todos nós somos iguais. Ninguém é mais inteligente do que o outro. Ninguém tem mais do que o outro, não. Isto aqui é Deus que dá para o ser humano. Você não tem feito nada. Você mesmo não pode criar fé. Quer dizer, fé não é uma coisa que você faz força para ter. Você começa a orar e gritar e fica vermelho. Aquilo não é fé. Aquilo é emoção. Porque fé você não faz força, você tem. Porque é revelação dado pelo Pai. Olha, você nunca tem fé. Olha aqui. Você não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. Isso aqui não é para nos fazer sentir melhor do que aquele que não viu. Tá certo? A revelação nos faz humildes e gratos a Deus. A revelação coloca dentro de nós compaixão por aquele que não tem. O marido que tem a revelação e a esposa não tem, aquilo vai brotar dentro do marido mais amor pela mulher, pela esposa. E vice-versa. E a fé não é de todos, é um dom de Deus. E isto é a graça de Deus. Nós não podemos bater no peito, eu sou alguma coisa, eu tenho mais do que aquele irmão. Não! É Deus que deu uma porção para cada um de nós. E se Deus não nos dá, nós não temos. Tá certo? Se você precisa de uma cura nesta noite, se Deus não te der fé para isso, você não vai ter. Se Deus, por graça soberana, não colocar um dom de fé no nosso coração para vencermos o pecado, a sujeira, a lama do pecado, nós não venceremos. Nós pregamos para despertar as pessoas. Mas não é a pregação que coloca este poder dentro de vocês, é o Pai que revela isto para cada um de nós. Nós pregamos como se fosse para todo mundo, mas nem todos obterão fé. O profeta diz, eu prego o evangelho como se fosse para todo mundo, para salvar todo mundo, mas nem todos vão ser salvos. A cura divina também, a gente prega a cura divina para todos, mas nem todos alcançarão aquela fé, porque não vem de vós, é dado pelo Pai. Então, o que nós devemos fazer é vir e se humilhar diante do Pai, diante de Deus, e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Coloca dentro de mim esta revelação, com este poder de transformação. Me dá fé para me possuir a cura que eu preciso.
Me dá fé para me libertar dos meus vícios pecaminosos, dos meus olhares de adultério, da minha vida suja. Me dá, Senhor, fé e poder. É Deus que faz isto. Então, se você tem isto, seja agradecido a Deus. Se o seu irmão, a sua irmã, seu pai, seu marido, sua mulher não tem, tenha misericórdia dele, ore por ele com amor. Não o julgue, não se sinta melhor do que aquele que não tem, porque é o Pai que dá, é a graça de Deus. Então, a revelação vem para colocar dentro de nós compaixão pelos seres humanos. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Amém? Olha, e Deus revela isto a você, portanto, fé é revelação, e toda a igreja está edificada sobre isto, sobre a revelação. Deus, Ele chama os seus filhos, ainda que Ele use alguém, tá certo? Mas se você é transformado, não foi aquela pessoa que trouxe você, foi Deus que te chamou, mas Ele usa o homem. O profeta diz, se você foi ganho pelo seu pai e pela sua mãe, uma hora você sai da igreja. Se você foi ganho pelo seu irmão, pela sua irmã, quer dizer, se foi a carne do seu pai, do seu irmão, da sua mãe, que mostrou isto a você, uma hora ou outra você deixa aquilo. Mas se foi o Pai que revelou isto a você, você nunca deixará Deus, nunca deixará a palavra. E o seu desejo será de sempre melhorar mais. Você não é o que você quer ser, como disse aquela mulher. Mas você tem certeza que você tem este poder dentro da sua vida, porque você não é mais aquela pessoa que você era. Nós caminhamos constantemente para a perfeição. Amém? Todos nós estamos aqui querendo melhorar. O coração do filho, da filha de Deus, que foi o pai que revelou isto para ela, que deu esta revelação para ela, ferve pelo desejo de servir melhor a Deus. E se entristece amargamente quando falha. Porque o coração onde habita o Espírito Santo, não quer dizer que ele não vai falhar, não vai errar. Mas a prova de que ele é um filho de Deus é que aquilo causa uma profunda tristeza no coração dele e dela. E enquanto ele não conserta a sua vida, ele não tem paz com Deus. Mas se ele é um crente mental, intelectual, ele continua vindo à igreja sem nenhuma dor na consciência, vivendo uma vida suja, de derrota, uma vida de amor pelas coisas do mundo, de amargura, de ódio, de rancor, e continua um religioso dentro da mensagem, dentro da palavra, com revelação na mente, mas não no coração. Amém? Amém? Deixa eu ver nosso horário aqui. Vamos mais um pouquinho. Olha, cada um de vocês que estão nos ouvindo, aqui através da internet, você que tem a revelação ou diz ter, há duas formas de você ter a revelação, de você conhecer a palavra. Você pode ter a revelação do dia na mente ou no coração. A revelação hoje, você tem que examinar, nós temos que nos examinar. Onde está a revelação? Está na minha mente? Eu conheço tudo da terceira etapa, eu conheço tudo do ministério de João, de uma só pessoa, eu conheço tudo a respeito do novo nome, eu tenho convicção de tudo. Agora, isso é bem fácil, de examinar, Se você tem ela na mente, você aprendeu de alguém. Alguém, carne e sangue, revelou isto para você. Se ela está na mente. Tá certo? Carne e sangue mostrou isso a você. Se você tem ela no coração, você recebeu do Pai. Amém? Amém. O Pai te revelou, como disse a Pedro. O marido aprendeu e ele passou para a mulher, porque a vida do marido mudou, mas a da mulher não mudou. E vice-versa. A mulher aprendeu, recebeu do pai e passou para o marido. Mas a vida da mulher mudou, do marido continua a mesma. Então, Deus revelou para um e não revelou para o outro. Esse é o rapto, Um vai ficar e o outro vai subir. É isto que é o arrebatamento, Estarão dois juntos numa cama. Um, o pai revelou.
Ele foi arrebatado, sofreu um poder transformador da revelação dentro do coração. Mas a mulher ficou, porque aprendeu com o marido. Esteve na igreja com o marido, ouviu do marido. Mas aquilo nunca foi Deus que revelou para ela. Porque, irmãos, é só assim para você explicar, dois numa cama, é marido e mulher. Um vai ficar e o outro vai subir. Um foi o pai que revelou, um aprendeu com a carne e sangue do marido. Então, se você aprendeu, se você só aprendeu e sua vida não mudou, e você continua o mesmo pecador, só que agora você é um religioso com conhecimento da mensagem. Você continua mentindo para seu irmão, você mente para sua mulher, você mente para o seu marido, você continua cobiçando as mulheres nas ruas, sendo infiel para sua esposa, você é um crente intelectual, bastante conhecimento da terceira etapa, mas a sua vida mostra que não foi o pai que te revelou, você aprendeu com a carne e o sangue de alguém, Você continua com mágoas no coração, raiz de amargura contra o seu irmão. A mulher continua não respeitando o marido, não obedecendo, não é submissa. Não foi o pai que revelou isso a ela, ela aprendeu com alguém, ou aprendeu com o pastor. Tantos anos na igreja ela aprendeu, mas ela continua sendo um visitante na igreja. Ela não faz parte da família. Então veja, o Pai, o Espírito Santo, nunca revelou isto para você. Grave isso no seu coração. E a prova de que você foi chamado por Deus e não convidado por alguém, é que a sua vida mudou. As suas atitudes mudou. As suas afeições agora estão no céu. A sua alegria depende da palavra e não das coisas da terra. A sua felicidade depende de Deus, da palavra, da revelação, e não das coisas materiais, diz o Mombrana. Porque o crente revelado pelo Espírito Santo, ele é feliz. Ele tem lutas, ele tem batalhas, mas o poder da revelação supera todas as coisas. Ele coloca a cabeça no travesseiro, ele pode ter problemas, dificuldades, enfermidades, dúvidas, mas ele sabe que Deus revelou isto a ele, e ele dorme em paz. Foi o pai que me revelou, não foi o pastor, não foi o irmão, não foi a minha mãe, ainda que ele tenha ouvido da mãe dele, mas se a vida dele transformou, Deus fez da mãe, do pai, do irmão, do pastor, um canal para chegar ao coração dele e dela. Amém? Então você tem um chamado divino para um propósito na vida, uma vida de dedicação, consagração, uma vida de compromisso com Deus. Já aquele convidado, convidados, os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, Já aquele que foi convidado, porque Deus chama, Deus não convida. Se você foi revelado pelo Pai, se foi o Pai que te revelou, é Deus que te chamou para um propósito divino, de você render sua vida a Ele e sofrer transformação na sua vida. O propósito da revelação, meu irmão, é o novo nascimento. O profeta diz, novo nascimento é uma revelação. O que é a revelação? Um poder que nos transforma. Então, aquele que foi convidado é simplesmente um visitante constante na casa de Deus. 10, 15, 20 anos, 30 anos. Dizima, oferta, canta e tem a mensagem na mente. Mas é um convidado. Alguém convidou ele. Alguém trouxe ele. Não foi o pai. Porque quando o pai, ele não convida, ele te chama. E quando o pai te chama, não existe excusa. Eu não vou, eu não posso, não. É um chamado, irmãos, que arde dentro da alma, dentro do coração. E enquanto você não recebe o doce e precioso nome de Jesus no batismo, enquanto você não toma conhecimento de uma vida santificada, purificada, a sua alma não descansa. É Deus operando dentro de mim e dentro de você. Amém? Amém. Então veja, aquela revelação tem um propósito, é de transformar você, a mim, de um ímpio incrédulo. Porque muitos vêm do mundo da incredulidade, mas quando ele recebe a revelação, não existe barreiras, irmãos, viu? Nós que viemos do mundo, dos vícios, do pecado, sabe disso. Um verdadeiro chamado, é impossível você resistir quando aquilo queima dentro do seu coração.
Aquilo é um poder que está naquela palavra. E você pode ser também um incrédulo religioso dentro da igreja. Aquela revelação te transforma de um religioso a um filho de Deus. Para um filho de Deus, revelado pelo Pai. A revelação que vem de Deus, não da carne e do sangue, mas do Espírito Santo. Olha, perguntas e respostas. Deixa eu ver essa aqui, Hebreus 4. Hebreus 4 diz assim, olha, eu quero que você recorde isto, que a não ser que descubramos, olha, presta atenção, a não ser que Deus nos revele isto, não importa o quanto vamos à igreja. Ah, mas eu sei o que é o novo nome, eu sei o ministério de João, eu sei o que é os selos revelados, a terceira etapa, eu sei tudo isso. Mas você aprendeu de quem? Do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, do evangelista? Ou foi o Pai que te revelou? Não importa o quanto vamos à igreja, aquilo não tem nada a ver com isto. Deus deve vir através da revelação e revelar a si mesmo para nós. Sabe o que é a revelação da palavra no dia em que nós vivemos? É um relacionamento pessoal entre você e Deus. Quando você encontra a revelação que vem do Pai, é um encontro seu com Deus. E é impossível um homem e uma mulher aqui na terra ter um encontro com Deus, certo? E não ser modificado, não ser transformado, e não ser uma nova criatura. Ou seja, e não receber o novo nascimento. Porque a revelação é o novo nascimento. O poder que emana da revelação tem este poder, irmãos, de mudar nossa vida. Então veja, olha, Deus deve vir através da revelação e revelar a si mesmo para nós. Aquilo tira, olha, presta atenção, aquilo tira todas as coisas do mundo para fora. Agora, enquanto isto não vem, você não aprendeu e não recebeu do Pai. Amém? Isso é algo para nós meditarmos e pensarmos, né, seriamente e vermos de quem nós aprendemos. O pastor Osmar já pregou uma mensagem, de quem nós aprendemos. Né? De quem nós recebemos a revelação. Se foi do nosso irmão, se foi do nosso pastor, se foi da nossa mãe, aquilo não vai nos transformar. Certo? Mas se foi pelo Pai, é impossível não mudar nós. Porque a revelação tem um poder transformador. O Filho foi chamado por Deus por uma revelação. Meu Pai que está no céu, te revelou. E a prova que esta revelação dos 7 selos, dos trovões, do novo nome, a prova que foi o Pai que te revelou, que foi o Pai que te chamou, é que isto mudou você completamente. Não é uma pequena mudança, não. Deus, quando muda o homem, é da água para o vinho. É uma mudança extraordinária. Né? Porque o maior milagre, irmãos, é essa transformação. O maior milagre não é um câncer ser curado, um homem ser ressuscitado da morte, uma ressurreição natural. Não, isso não é o maior milagre. O maior milagre é você ser transformado de dentro para fora. É você ser uma nova criatura. Este é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e da mulher. E quem faz isto? A revelação da palavra de Deus tem este poder. Ah, mas eu conheço pessoas que sabem a mensagem dentro da minha família. A pessoa não muda, a pessoa sempre naquele mesmo moinho, sempre murmurando, reclamando, é uma resmungona, é um resmungão, é um murmurador, é uma murmuradora. E diz conhecer a mensagem da hora, e diz ter a revelação de Deus. Irmão, a vida da pessoa mostra que não tem, ela conheceu, carne e sangue revelou isto a ela. E você continua do mesmo velho homem de coração duro, incrédulo, a mesma velha mulher resmungona, um espírito religioso, né? Você é um convidado de alguém, 10, 20 anos, um visitante dentro da igreja. Você é um simpatizante do evangelho,
da revelação. Ó, eu gosto, eu amo essa revelação. Né? Você não é um amante da palavra, você está, veja, se você não é um amante da palavra, não está fascinado, apaixonado por Deus, porque o que nos muda, irmão, é uma paixão por Deus, pela palavra. Não por aquilo que Deus pode fazer, não. Esta revelação nos mostra o que Deus é para nós. É uma declaração de amor do Pai para nós. Nós sabemos que Deus pode nos curar, pode nos abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem igual na nossa vida, mas não é por causa disso que nós amamos Ele. Tá certo? Nós amamos pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Ele nos amou e se entregou para morrer por nós. E se o Pai não revelar isto a você, de que Jesus Cristo foi o próprio Deus morrendo na cruz para pagar o preço do seu pecado, não foi o Pai que revelou isto a você, porque todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz para pagar o nosso pecado e nos dar vida eterna. Mas eu te pergunto, todo mundo sofreu uma mudança de vida? Não, porque nem todos foi o Pai que revelou isto a eles. Olha, mais uma mensagem aqui. Mensagem de perguntas e respostas. Ele disse: abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelou isto. Observe, diz o profeta. Não através da letra, não foi através do pastor, do evangelista, não através de uma escola. Você nunca aprendeu isto em um seminário. Tá certo? Não foi o seu pai, embora o seu pai pregou para você a palavra, mostrou para você a revelação. Embora a sua mãe mostrou para você a verdade, a revelação. Não foi carne e sangue que te revelou. Porque a sua vida foi transformada. Foi o Pai que está no céu que te revelou isto. Nem mesmo alguém lhe disse: carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está no céu o tem revelado a você. Agora, irmão, não é questão de você decidir se vai ou não vai servir a Deus, não. Quando Deus chama o homem, ele não tem escolha. Tá certo? Deus não te mostra a revelação, não te dá a revelação para você escolher, não. É uma questão de você ser filho dele, filha dela, de Deus. Aquilo mexe com o seu coração, com as suas entranhas. Aquilo põe para fora aquilo que você é realmente, um filho e uma filha de Deus. Eu e você estivemos enganados no mundo, no pecado, nós não sabíamos que éramos filhos de Deus. Mas quando o Pai nos revela isto, aquele filho que estava lá dentro brota. E o velho homem morre e uma nova criatura nasce. Este é o poder da revelação. Irmão, se a pessoa ouve esta palavra, recebe esta revelação, e aquilo não faz dela uma pessoa diferente, um homem diferente, uma esposa diferente, um marido diferente, uma mãe diferente, um pai diferente, irmão. Aquilo não foi Deus tratando com a pessoa. Você tem esta multidão mista na igreja exatamente por causa disso. Nem todos que vêm para a igreja e permanecem na igreja 10, 20, 30 anos foram revelados pelo Pai. Eles aprenderam. Eles são simpatizantes da palavra, da Bíblia. Eles gostam de Jesus. Eles amam a palavra, a Bíblia. Mas a vida deles mostram que eles não foram chamados. Mas meu Pai que está nos céus revelou isto a você. Isto é muito importante. Vamos mais um pouquinho, estamos quase encerrando, tá bom? Então veja, por isto, olha, vamos parar nesta mensagem aqui, tá? O tempo é curto, né? Então veja, se você continua o mesmo velho homem, de coração duro, incrédulo, e não houve mudança na tua vida, tome cuidado com a sua experiência. Né? Reflita, cada um de nós, né? Vamos refletir dentro de nós, o que esta revelação tem feito por nós. Porque é bom nós pregarmos a revelação, né? Nós amamos a revelação, é tremenda a revelação que nós temos. Você crer e ver Jesus descendo do céu naquela nuvem para pregar para nós num corpo chamado Brana, isso é magnífico, maravilhoso. Mas isso não pode ser motivo só de apreciarmos isto, de ficarmos felizes, não.
a nossa vida tem que ser transformada. Se esta revelação foi dada por Deus, Deus não veio brincar com nós, Deus veio levar a sério. É para isso que ele morreu na cruz do Calvário, para que ele pudesse nos revelar sua palavra, e esta palavra nos dar um poder transformador. Amém? Então veja, e a prova de que você foi chamado e não convidado é que a sua vida mudou. Você tem agora um chamado divino, um propósito na vida. Já o que foi convidado, ele não tem este propósito, né? Para um filho de Deus revelado pelo Pai, aquela revelação, quando vem de Deus, não da carne e do sangue de alguém. É um poder para transformar você, a mim, limpar nossa vida, tirar de você a mentira, o ódio, a mágoa, a raiva, a vingança, o orgulho. Não, veja que cura divina não faz isso. Só quem faz isto é o poder escondido nesta revelação. Você pode ser curado hoje, você pode ser ressuscitado da morte hoje, mas se você não receber o poder transformador da revelação, você continua morto para Deus. Olha, este último parágrafo para nós encerrarmos, tá bom? Perguntas e respostas sobre Hebreus, esse é isso mesmo. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? Olha, para haver um novo nascimento tem que haver uma morte. O velho homem, a velha mulher, tem que morrer. Agora, isto toma, o profeta diz, dores de parto. Você tem que negar a si mesmo. Você tem que morrer para si mesmo. Você tem que deixar os prazeres da carne e os prazeres mundanos. Agora eu digo para os irmãos, quem tem este poder? O ser humano não tem este poder. Isso tem que ser dado pelo Pai. E como o Pai nos dá isso? Por uma revelação. O profeta diz que são essas revelações contidas dentro dos 7 selos. O que é os trovões para nós hoje? O profeta diz, a era de Laodiceia 38, o que são os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos. Hoje nós sabemos o que é, porque ouvimos João pregar. Né? O ministério de João veio sobre o pastor Osmar, e o pastor Osmar mostrou isto para nós. E o que nós estamos levando é a mesma mensagem que nós recebemos do pastor Osmar. O pastor Osmar veio e explicou para nós não sabíamos. O que eram os trovões? Hoje nós sabemos. Né? São acontecimentos que tiveram que acontecer para os selos serem abertos. Nós sempre falamos disso. Né? O que é os trovões? É o dia e a hora, Mateus 24, 36. Que nem o Pai sabia. É a hora da vinda do Filho do Homem. Os trovões mostraram isso. O 7º selo diz, os 7 trovões soando no céu nos darão a conhecer este grande mistério. O grande mistério não é os mistérios dos 7 selos. O grande mistério é o retorno de Jesus na terra em um homem chamado Brana. Este é o mistério. Este é os trovões. Os trovões. O Cordeiro saindo do trono da intercessão. A era de Laodiceia terminando. Jesus vindo em seu próprio trono na terra. No trono do vencedor. Primeiro, os trovões, as vozes dos 7 trovões soam. Depois, os 7 selos, que é os mistérios de toda a Bíblia, eles são revelados. Porque quando você lê, nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá o segredo. Qual é o segredo? Mateus 24, 36. O dia e a hora da volta do Filho do Homem, que nem o Filho sabia. Este é o segredo. E quando cumpriu? Nos dias da voz do 7º anjo. Então, o segredo da volta de Cristo na terra se cumpriu primeiro, para que o segredo, Jesus Cristo, em um homem, abrisse os 7 selos para nós. Então você tem o segredo da volta de Cristo, e você tem Cristo em um homem, Brana, abrindo os mistérios dos 7 selos. Amém? Agora, isto, irmãos, esta revelação que Deus deu para nós, isto tem que produzir um novo nascimento. Porque diz o profeta, o que é o novo nascimento então? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? É isso que Deus está mostrando para você e para mim. É uma revelação pessoal de Jesus Cristo.
te dando esta revelação. Agora, tudo isso que nós sabemos, que nós acabamos de falar, tem que transformar nossa vida. Porque do contrário, não foi o Pai que nos revelou. Nós aprendemos isto através de um amigo, de um irmão, de um pastor, do pai. Os filhos aprenderam no berço, né? Porque quando isso te transforma, esta revelação te transforma, isto mostra que foi o Pai que te revelou. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Está vendo? Não que você se uniu à igreja, apertou a mão do pastor, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com o código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, ela é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, Cristo, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja está edificada. Agora, isso é profundo. Porque se a revelação é o novo nascimento, e a revelação que nós temos hoje é da terceira etapa, é dos 7 trovões, é do novo nome, é da volta de Cristo como Filho do homem. Esta revelação, se ela foi dada pelo Pai, como Jesus disse para Pedro, carne e sangue não te revelou. Você não aprendeu isso com ninguém, não foi sua mãe, não foi seu avô, não foi o seu pastor, mas meu Pai que está no céu te revelou. Aí há uma transformação na nossa vida. Aí estamos edificados sobre esta pedra. As portas do inferno não podem prevalecer contra um filho revelado pelo Pai. Quando o Pai revela isto para mim e para você, irmãos, é para vencermos as portas do inimigo, porque ela não pode prevalecer. Seja doença, seja problema, seja pecado que você não consegue largar, seja amor pelas coisas do mundo, quando o Pai revela isto para você, esta revelação tem um poder de nos transformar. Em cada era, esta revelação transformou nossos irmãos. Você sabe que a palavra revelada no dia, ela tem poder de transformação, desde que seja dada pelo Pai. Meu Pai te revelou. Aí você é como Pedro, bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Aquele que tem a alegria dos céus. Amém? Então Deus abençoe a cada um. Nós estamos encerrando aqui.